Eles não queriam lucrar, eles querem humilhar. Numa madrugada silenciosa, os sistemas da Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, foram atravessados por uma linha de código que valia milhões. Não houve nenhum aviso, nem houve nenhuma piedade. Em poucos minutos, 90 milhões de dólares desapareceram simplesmente da rede. Mas o que veio depois foi ainda muito mais brutal. Os hackers não só sumiram com o dinheiro, eles queimaram tudo. Transferiram os valores para carteiras digitais irreversíveis com nomes como "que se dane o IRGC", uma mensagem em código binário para o regime do Teherã. Não se trata de dinheiro, é pessoal. O grupo por trás disso? Os mesmos que derrubaram o banco estatal dias antes. Hackers pró-Israel que agora operam em uma guerra paralela. Uma guerra onde não caem bombas, mas sites. Onde não se explode prédios, mas economias. O Irã levou um golpe que não pode rastrear, não pode retaliar. E talvez nem consiga se recuperar. E se eu te dissesse que tudo isso pode ser apenas o primeiro ataque? A guerra que ninguém está vendo. Enquanto o mundo acompanha os conflitos armados no Oriente Médio, uma guerra menos visível vem se intensificando. Irã e Israel já se enfrentam há décadas nos bastidores, em espionagem, sabotagem, drones e até mesmo cyberataques. Mas nos últimos meses, a escalada ultrapassou todos os limites anteriores. No dia 13 de junho de 2025, Israel lançou uma série de bombardeios contra alvos militares e nucleares no território iraniano. A justificativa era impedir o avanço do programa nuclear do Irã, que Tel Aviv afirma estar a poucos passos de produzir uma arma. O Irã respondeu com mísseis. Ambos os lados sofreram inúmeras baixas, mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. 4 dias depois, a retaliação deixou de ser física. O grupo de hackers Gonjesk Darandi, ou Pardal Predador em Farsi, que é uma das principais línguas faladas no Irã, atacou. Primeiro, eles destruíram dados do Bank Sepah, um dos pilares do sistema financeiro iraniano. Em seguida, derrubaram a TV estatal, transmitiram vídeos conclamando a população a se rebelar contra o regime. Foi o início de uma nova frente de guerra, silenciosa, invisível, mas totalmente devastadora. O que antes era uma disputa por território e influência geopolítica, agora se tornou um ataque direto à estrutura do Estado iraniano. Os alvos são estratégicos: bancos, mídia, criptomoedas. Não há confrontos em campo aberto, mas há vítimas. Milhões de iranianos bloqueados de seus próprios recursos, sem saber se o próximo ataque irá destruir suas economias pessoais. Essa não é uma guerra de soldados, é uma guerra de códigos. E o Irã, isolado pelas sanções, começa a sangrar por dentro. Um golpe silencioso. Como 90 milhões de dólares foram simplesmente queimados. Na madrugada de 17 para 18 de junho de 2025, os servidores da Nobitex registraram uma movimentação incomum. Pequenas alterações de tráfego nos sistemas de autenticação e sinais de interferência nas camadas de comunicação. Foi assim que tudo começou. Minutos depois, os invasores estavam dentro. Eles não quebraram senhas nem passaram os firewalls. Eles ignoraram as camadas de proteção como se tivessem um mapa completo da infraestrutura. E talvez tivessem. O alvo era preciso: as carteiras quentes da Nobitex, aquelas que estavam conectadas diretamente à internet e usadas para liquidez rápida. Em poucos minutos, cerca de 90 milhões de dólares em ativos foram simplesmente removidos, a maior parte em USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar, seguida por Doge, Pepe e um volume menor de bitcoins. Mas o chocante não foi o roubo, foi o destino que teve esses fundos. Os hackers transferiram todo o valor para carteiras digitais criadas com endereços personalizados, conhecido como Vanity Wallets. Esses endereços carregavam mensagens explícitas como "que se dane os terroristas do IRGC" e a Nobitex. O IRGC é a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, responsável por proteger o país de ameaças externas e internas.
Criada após a Revolução de 1979, ela se tornou um braço forte do Estado contra militares convencionais do Irã. Hoje, eles são subordinados ao líder supremo do país, Ali Khamenei. Desde 2019, a força é considerada como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, sendo um modo de promoção do jihad no mundo inteiro. Israel alegou, em 21 de julho de 2025, ter matado 3 comandantes e 4 combatentes da Guarda Revolucionária do Irã, após uma série de bombardeios contra uma instalação nuclear no centro do país, agravando ainda mais as tensões. Mas voltando às transações, elas foram feitas em redes diferentes, como Bitcoin, Ethereum, Tron e Dogecoin, todas com a mesma assinatura de desprezo e provocação. Do ponto de vista técnico, essas carteiras ainda existem, mas elas não estão mais acessíveis. As chaves privadas correspondentes são praticamente impossíveis de serem encontradas. Isso significa que o dinheiro é irrecuperável. Pouco depois, a corretora publicou uma nota confirmando a invasão. Admitiu que as carteiras foram comprometidas e o site saiu do ar. O aplicativo também. Investidores ficaram bloqueados, nenhum saque, nenhuma movimentação, nenhuma explicação sobre o colapso. Enquanto isso, o grupo Gonjesk Darandi publicou no seu perfil no X: em 24 horas nós divulgaremos o código-fonte da Nobitex. Qualquer ativo restante estará em risco. Isso é o que ocorre quando instituições estão dedicadas à manutenção das fantasias de ditadores terroristas. E eles cumpriram. Vazaram o sistema interno da corretora, expondo as brechas e fragilidades em uma das únicas saídas financeiras do Irã para o mundo exterior. A mensagem era bem clara: burlar as sanções tem um preço. E o preço dessa vez foi de 90 milhões de dólares, queimados em nome da guerra. Gonjesk Darandi, o braço invisível de uma guerra estatal. Eles se autodenominam como hacktivistas, dizem agir pelo povo iraniano contra o regime, mas nenhum especialista sério acredita nisso. O nome é Gonjesk Darandi, ou Pardal Predador em português. Um grupo que atua nas sombras e já mostrou que não joga como amador. Ninguém exatamente sabe quem está por trás desse grupo, mas todos os sinais apontam em uma direção: Israel. As pistas estão nos ataques. Eles têm uma precisão cirúrgica incrível e conseguiram derrubar infraestruturas altamente protegidas em questão de minutos. Suas ações coordenadas se assemelham muito a ataques militares. Entre os alvos estratégicos estão os bancos estatais, estações de combustível, redes de transmissão e agora o coração do sistema de criptomoedas iraniano. Em 2021, eles invadiram o sistema ferroviário do Irã, cancelaram trens, desorganizaram o transporte e ainda exibiram nos painéis das estações o número do escritório do então Ayatollah Ali Khamenei como central de reclamações. E isso não foi um trote. Foi uma guerra psicológica. Meses depois, eles atacaram a TV estatal, alteraram a programação, inseriram vários vídeos com mensagens contra o governo. E mais do que isso, eles conseguiram fazer isso em tempo real, enquanto o país estava sob vigilância máxima extrema. Em 2022, eles explodiram um alto forno de uma das maiores usinas de aço do Irã. O ataque causou incêndios, paralisou a produção. Isso exigiu acesso físico, inteligência sobre a operação e conhecimento sobre o código malicioso customizado. Atos assim estão acima da capacidade de qualquer grupo ativista isolado. Vários especialistas em cibersegurança dizem o óbvio: os pardais operam com apoio do Estado, e o Estado mais interessado em desestabilizar o Irã é Israel. Oficialmente, Tel Aviv nunca confirmou qualquer ligação, mas os jornais israelenses tratam o grupo como aliado. Cada novo ataque parece ser cronometrado com ações militares ou momentos de tensão diplomática entre os dois países. O objetivo não é somente destruir dados, é criar desconfiança interna, minar o sistema financeiro e colocar o regime de Teherã contra a sua própria população. Uma bomba que explode uma vez. Um ataque digital continua sangrando por semanas. Os pardais não querem visibilidade, eles querem colapsar o sistema. E neste momento eles estão conseguindo. Dinheiro queimado e um sistema ferido. O ataque ao Nobitex foi diferente de tudo que o Irã já enfrentou no campo digital. Não porque houve roubo, mas porque não houve roubo. Os hackers não levaram os fundos para uma carteira anônima, não tentaram lavar as criptos, não tentaram converter nada em dinheiro real.
eles simplesmente mataram o dinheiro. Os pardais predadores usaram uma técnica conhecida como Vanity Address, que são carteiras personalizadas com nomes escolhidos a dedo. Nomes como "Que se dane os terroristas do IRGC e a Nobitex" foram escritas com ódio e com intenção política, além de estarem embutidas dentro do próprio endereço de recebimento dessas criptomoedas. Essas carteiras são válidas. Elas podem receber transações normalmente, mas recuperar os fundos delas é praticamente impossível. Isso porque a chave privada, que permite movimentar qualquer quantia nelas, simplesmente não existe, ou pelo menos não foi criada. Os hackers geraram endereços apenas com base em estética, sem gerar a chave correspondente. Encontrar essa chave hoje exigiria mais que tentativas do que átomos no universo observável. Nós estamos falando de um número absurdamente além da capacidade de qualquer supercomputador existente. Em termos práticos, dinheiro está perdido. E o impacto disso vai muito além da corretora. Com o país sufocado pelas sanções há décadas, o sistema financeiro tradicional iraniano está quebrado. As criptomoedas se tornaram uma válvula de escape tanto para o regime quanto para a população comum. Inúmeras empresas usavam a Nobitex para burlar restrições comerciais, assim como cidadãos comuns que usavam a corretora para proteger o pouco que tinha da hiperinflação do país. Agora, a maior corretora do país está fora do ar. Os investidores estão travados, os fundos congelados e a confiança completamente destruída. O recado foi dado. Qualquer tentativa de contornar as sanções pode terminar em aniquilação digital. E o mais grave de tudo isso é que a perda não pode ser ressarcida. Mesmo que a Nobitex consiga e queira pagar os seus clientes com os próprios ativos, há dúvidas ainda sobre a sua liquidez. E com o código-fonte da corretora agora vazado, qualquer outra tentativa de relançar a plataforma coloca em risco de novos ataques. Para o Irã, o rombo não é apenas financeiro, é estratégico. O regime perdeu não só dinheiro, mas uma ferramenta vital para se manter conectado ao mundo financeiro. E se o objetivo dos hackers era colapsar parte da infraestrutura econômica do inimigo, eles acertaram em cheio. Uma nova guerra, quando a arma é a desconfiança. O ataque à Nobitex não foi apenas uma demonstração de força cibernética. Foi uma operação de guerra silenciosa, precisa e, acima de tudo, estratégica. Ao destruir a confiança digital do Irã, o grupo Gonjesk Darand atingiu um ponto vulnerável que nenhum drone ou míssil conseguiu atingir: o tecido invisível da estabilidade interna do país. E os ganhos para Israel são bem claros. Primeiro, a exposição das fraquezas do inimigo. Quando a maior exchange do Irã é invadida com facilidade, o que isso revela sobre os sistemas do país? Que seus protocolos de segurança são falhos, que a soberania digital é limitada, que os próprios cidadãos estão inseguros e que a fragilidade técnica vira fragilidade política. Segundo, o ataque interrompe os canais financeiros alternativos usados pelo regime para driblar sanções internacionais. Com a Nobitex fora do ar e seu código-fonte vazado, qualquer tentativa de reconstrução se tornará alvo de novas investidas. Isso bloqueia a movimentação clandestina de fundos e dificulta também os acordos comerciais paralelos com países aliados. Terceiro, esse tipo de golpe desacelera a máquina de guerra iraniana. Ao impedir o fluxo de recursos digitais, Israel, ou quem esteja por trás desse ataque, enfraquece a capacidade logística do Irã em tempo real. Sem acesso ao capital, sem confiança nas plataformas locais, o financiamento de grupos armados, milícias e operações externas se torna mais complexo e muito mais arriscado. Mas talvez o impacto mais profundo esteja ainda no campo da psicologia coletiva. Israel não precisa declarar guerra para provocar o caos. Basta apenas plantar desconfiança entre o povo e seu governo, entre os usuários e suas plataformas, entre os investidores e o fundo da economia local. O medo se instala sem que um único soldado cruze a fronteira. Nesse novo tipo de conflito, vencer não significa ocupar território, significa quebrar sistemas, desacreditar as instituições, apagar os dados, derrubar as redes. E fazer isso com tanta eficiência que nem mesmo os aliados do Irã ousam em estender a mão. O recado está dado. Enquanto o mundo debate quem lançou o próximo míssil, os códigos já estão sendo escritos. E o próximo alvo pode ser ainda mais simbólico. Quando o silêncio vale mais que 1000 explosões. O Irã ainda calcula o tamanho do prejuízo, mas a mensagem que foi gravada, e não foi em papel, mas em blocos de dados, linhas de código e em moedas digitais, foram reduzidas a nada.
90 milhões de dólares que sumiram não por ganância, mas por vingança, por estratégia, por controle. Enquanto drones cortam os céus do Oriente Médio e mísseis explodem no noticiário, há outra guerra em curso. Uma guerra onde a arma é o algoritmo e o campo de batalha é o servidor. E nessa guerra, o Irã acaba de perder uma peça essencial do seu tabuleiro financeiro. O grupo responsável não fez exigências, não pediu resgate, não se escondeu. Eles deixaram rastros, eles publicaram mensagens, eles expuseram o sistema. Foi uma execução pública, transmitida em tempo real no blockchain, transparente como nunca, impiedosa como sempre. E ainda assim, quase ninguém falou sobre o que isso significa. Israel, isolado por vizinhos hostis, cercado por regimes que juram seu fim e acuado por resoluções e discursos que muitas vezes ignoram os ataques que sofre diariamente, responde onde é mais eficaz, nos bastidores e com inteligência e precisão. Porque nesse conflito, a desvantagem geográfica não permite erros. E quando não se pode errar, cada ação precisa valer por 10. Cada ataque precisa ser cirúrgico. Cada recado, inesquecível. Hoje, o Irã tenta entender como perdeu milhões sem ouvir um único tiro. Amanhã, talvez, outros tentem entender como se combate uma guerra que não aparece no radar. Mas Israel já entendeu e está respondendo. Não com tanques, mas com silêncio. E quando o silêncio é bem programado, ele destrói muito mais do que qualquer outra bomba.